feito esse preparo com os pais, vamos ao primeiro encontro com a criança ou com o adolescente, né? Esse primeiro encontro, gente, é um momento muito especial, né? Quem já passou por terapia, né, sabe o quanto é mobilizador quando a gente vai para um primeiro encontro. A gente já sonhou com o terapeuta, a gente já conversou com o terapeuta no espelho, a gente já imaginou esse terapeuta, né? A gente vem geralmente muito mobilizado conversar com o terapeuta. Então, é um momento muito precioso, sagrado, né? É um momento em que a gente precisa se preocupar em garantir que esteja se formando um vínculo positivo entre terapeuta e atendido, né? Que essa pessoa se sinta num lugar em que ela queira voltar, né? Em que ela se sinta com alguém que vai poder compreendê-la, que vai poder ajudá-la, né? E que ela possa, a partir desse chão, poder trazer a versão dela sobre o que está acontecendo, que ela possa trazer a demanda dela, que não necessariamente é a demanda dos pais, a versão dela que não necessariamente é a versão dos responsáveis, né? Então, a gente tem que ter em mente esse objetivo de criar um bom vínculo nesse primeiro dia. O que não quer dizer fazer tudo que ela quer, o que não quer dizer, né, obedecer, né? Uma noção em profundidade, né, do que é formar um bom vínculo. Nós temos esses materiais que a gente prepara tendo em vista, né, quem é essa criança, para estar sempre contemplando a dimensão da singularidade, né? Então, nós não temos uma caixa lúdica padronizada, não temos nada padronizado. O que a gente tem aqui é um grande armário cheio de materiais que fica num outro ambiente que não é um ambiente de atendimento e que a gente vai lá e, a partir do que a gente ouviu, a partir do que a nossa intuição nos diz, a partir do que os pais trouxeram, a gente monta o material a cada encontro com a criança, tá? Inclusive nos levando em conta no processo, porque é um processo de encontro humano. Então, o terapeuta está dentro desse encontro, ele não é neutro. E aí, por exemplo, se a gente sabe do histórico da criança e vê que tem alguma coisa que é um ponto de encontro, é um ponto comum, é algo em comum que a gente tem com a criança, uma paixão, um interesse, uma habilidade, isso costuma ser muito potente para produzir um processo que caminhe bem. Digamos que a criança adora desenhar e a gente também adora desenhar. A criança adora dançar e a gente também adora dançar. A criança se interessa muito por mitologia grega e a gente também, né? Isso é alguma coisa para a gente prestar muita atenção e ter esses elementos presentes, porque tende a favorecer lindos processos, muito, muito bons para conquistar os nossos objetivos. Bom, com relação à escolha dos materiais, gente, na verdade, o que a gente tem aqui de materiais não é diferente do que qualquer UBS que trabalhe com crianças e adolescentes ou qualquer clínica, né? Tem, né? Nós temos que categorias de materiais? A gente tem o que a gente chama de materiais, então, estruturados e desestruturados.
Materiais desestruturados são materiais plásticos, né? Materiais que eles são em que a subjetividade do atendido pode se expressar com muita facilidade. Exemplo clássico, papel branco, né? Quem vai dar a estrutura para o que vai estar nele vai ser o atendido. Massinha, argila, né? Isso são exemplos de materiais desestruturados, em que a subjetividade é que dá a estrutura. Ele é pouco resistente, né? Materiais estruturados são aqueles em que a pessoa já vai ter que se ajustar a certas regras ou certas limitações que o material dá. Tipo, por exemplo, jogos de regras, ou, não sei, digamos, um jogo como Tapa Certo, né? Sempre se pode subverter as regras, mas tem aquelas figurinhas, tem aquelas regras, né? Não dá para fazer qualquer coisa, já é um material que tem mais estrutura, né? E que favorece que a gente possa trabalhar, ou que a gente possa perceber mais como é que a pessoa como é que ela lida com a realidade que não favorece que ela faça qualquer coisa, né? Qual a capacidade de adaptação que ela tem. Materiais expressivos, tinta, materiais que a gente pode trabalhar a massinha, né? Materiais lúdicos, então brinquedos de várias idades, para várias idades. Materiais que exigem raciocínio, então a gente tem xadrez, tem sudoku, tem vários materiais que exigem raciocínio. Materiais para habilidades específicas, sei, jogo da memória, né? Por exemplo, estou dando alguns exemplos, né? Materiais que são mais para a pessoa fazer sozinha, né? Um quebra-cabeça, que favorecem mais, que possibilitam mais a pessoa estar fazendo sozinha. Materiais que são mais duais, né? Então um jogo com 2 jogadores. Materiais que são para atividades grupais, né? Então a gente vai montando o nosso tesouro, né? Materiais referentes a temáticas específicas, né? Então a criança é muito religiosa, a gente tem aqui um jogo da Bíblia. Né? Materiais adequados a diversas idades. Materiais escolares, né? Estamos falando de queixas escolares. A gente tem que ter entre os materiais possíveis caderno pautado, lápis, régua.
tesoura, borracha, né? Esses materiais bem escolares, compasso, né? Então a gente procura ter também esse tipo de material. Fundamental, né? Quando a gente sabe, né, que a grande maioria daqueles que a gente atende tem questões com leitura e escrita, ter muito livro e gibi. A gente procura ter uma grande variedade de livros e revistinhas de diversos níveis de complexidade, né? de exigência de domínio da leitura e da escrita. Então a gente tem desde revistinhas que tem histórias, tem tirinhas sem escrita, né? Que você lê só as figurinhas. Ou existem livros, né, que são só de figuras e que contam histórias ou que não contam histórias, mas enfim, que a letra não vai estar lá, né? E isso não vai impedir uma leitura imagética, né? Até outros que trabalham só com sílabas simples, só com poucas palavras, com letras maiúsculas, que são mais fáceis para ler, né? Outros que não, que tem mais palavras, e aí vai crescendo o grau de complexidade, né? Mas é muito importante que a gente procure ter, né, esses materiais com diversos graus de complexidade e esses que são para quem tem um domínio muito inicial ainda do mundo das letras, porque é importante que a gente possa propiciar experiências de sucesso no contato com livros, com revistinhas, com revistonas, com jornais, né? Porque frequentemente a gente precisa resgatar ou construir um bom vínculo do atendido com o mundo das letras, né? E para isso a gente precisa propiciar a ele experiências de sucesso. Materiais que têm sido especialmente preciosos para trabalhar com atendidos que estão com um vínculo muito ruim com a leitura escrita por conta de ter passado já muitas situações sofridas no ambiente escolar e fora deles, na relação com as letras, são jogos e brinquedos com letras, né? Que possibilitam uma aproximação não escolar do mundo de escrita. Então, nós temos muito material assim, né? Às vezes a criança, o atendido não está conseguindo nem chegar perto de letra. Aí, brincando, a gente muitas vezes consegue fazer isso. E também com jogos que não têm letras, mas que daí a gente vai achando estratégias para a criança poder produzir escritas, como, por exemplo, o pega-varetas e, então vamos marcar os pontos, põe aí o seu nome e põe aí o meu nome, né? Enfim, inventar estratégias, mas jogos específicos, né? E brinquedos específicos com letras têm sido muito úteis nesses casos, né? Que a gente tem que mudar, a gente tem que conseguir reconquistar um vínculo bom dos atendidos com o mundo das letras, né? E a partir daí eles voltarem a se desenvolver nesse terreno. Porque, gente, todo mundo tem vontade de aprender a ler e escrever, né? Nós nunca vimos ninguém que não tivesse essa vontade. Alguém que não tivesse essa vontade. Uma coisa importante também é ter materiais que favoreçam temáticas que a gente sabe que são frequentes, como, por exemplo, questões étnicas. A gente sempre procura ter entre os nossos materiais, por exemplo, temos familhinha de bonequinho, tem que ter a familhinha branca e a familhinha negra.
a gente tem Barbie, tem que ter a Barbie loira dos olhos azuis, a gente tem também a Barbie negra, que dá um trabalho horroroso para a gente achar, né? Estamos numa sociedade em que até as bonecas sofrem com racismo, mas a gente precisa ter materiais que favoreçam a emergência de temáticas de preconceito racial, porque essas temáticas ainda são frequentemente difíceis de fazer emergir quando elas estão colocadas, quando elas estão presentes, né? Então a gente tem que se preocupar em ter esse tipo de material. Nos livros também, né? Hoje em dia, felizmente, a gente já tem vários livros, né, que favorecem o trabalho com essa temática, né? Recomendo, por exemplo, um lindo que chama Menina Bonita do Laço de Fita. Ótimo para trabalhar com meninas negras que sofrem com questões raciais e que têm isso como necessidade aí de se trabalhar, porque isso tem tudo a ver com queixas escolares, né, gente? Frequentemente, quando está posto. Muito bem. E aí a gente prepara, a gente tem isso como tesouro, né, para o serviço de atendimento, e aí para cada atendido a gente vai escolher o que a gente vai pôr lá, né? Geralmente pôr folhas em branco, gente, e lápis e de preferência canetinha, porque a gente fala lápis de cor. Olha, canetinha geralmente é muito querida, né? Então a gente procura ter canetinhas. E aí a gente vê se a gente põe mais jogos, se a gente põe mais brinquedos, né? A gente precisa considerar também as características dessa criança. É uma criança, ou desse atendido, para pensar a quantidade de material que a gente vai pôr também. Porque senão a gente começa a querer pôr de tudo, fica uma coisa que para uma criança, digamos, que tem queixa, de que tem dificuldade para se concentrar, né? E aí a gente vai lotar a sala de materiais, né? Então, daí a gente usa um número mais restrito, né? Pelo menos num primeiro encontro. Outras crianças não, estão precisando justamente ser puxadas para ampliar o seu universo ou para expandir o seu universo. Aí a gente procura trazer um número maior, né, de possibilidades para essa criança, que tem dificuldade talvez de se expressar, né? Enfim, a quantidade também a gente precisa pensar. E tudo muda-se, gente. O nosso processo é absolutamente artesanal, né? Ou seja, no primeiro dia a gente leva esses materiais. Daí a gente vai vendo, não, vou tirar, vou pôr, vou acrescentar, vou diminuir, vou trocar, né? É interessante algumas questões com os materiais. A gente vem aprendendo a inserir alguns materiais que são desafiadores, né, e delicados de uso. Nós não dominamos ainda completamente. Por exemplo, computador, né? É muito importante a gente enfrentar o desafio de inserir o computador no trabalho da orientação à queixa escolar. Em geral, a gente não tem ele no primeiro dia, mas já fizemos trabalho aqui que o computador foi um grande canal de possibilidade de se fazer uma comunicação significativa. E depois isso ampliou da situação com o computador para outras, e aí o processo pode se enriquecer muito. Mas a gente precisa enfrentar esse desafio. Nós estamos trabalhando com pessoas que o computador faz parte do cotidiano. E o computador traz muitas possibilidades, gente, muitas possibilidades. Inclusive, por exemplo,
a possibilidade de autonomia, muita autonomia dos atendidos em buscar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento intelectual, né? E mesmo em alfabetização, tem vários programas, tem vários sites em que essas crianças às vezes podem ter a aula particular que ela está precisando, né? E que a escola não está podendo dar e que a família não está podendo prover, né? Então, o computador é alguma coisa que realmente nós psicólogos precisamos nos desenvolver no uso e aproveitar toda a potencialidade que esse material tem. Vamos falar então de ambiente de trabalho. O mais comum é a sala de atendimentos. A sala de atendimentos, eu vou destacar só um material que a gente costuma ter aqui, que é especialmente útil em casos de queixa escolar. Nós temos salas aqui que tem uma parede pintada como lousa, que não precisa ter, porque a gente pode ter entre os materiais uma lousinha também, né? Mas precisa ser usado com cuidado, porque às vezes se o vínculo do atendido com a escola é muito ruim, uma sala que tem lousa pode assustar e complicar, dificultar o vínculo, né? Mas frequentemente é muito útil ter essa parede pintada como lousa, tá? Eu queria apresentar para vocês uma descoberta recente nossa, que é a possibilidade, as imensas possibilidades que tem o uso do ambiente externo, do ambiente ao ar livre, do ambiente verde. Aqui nós temos isso, felizmente, em profusão, porque esse lugar aqui está dentro, é um parque. Nós descobrimos, inclusive pesquisando a rotina dos nossos atendidos, que as crianças e adolescentes e adultos, mas especialmente as crianças, têm vivido muito entre quatro paredes. Tudo é entre quatro paredes. Então, isso traz grandes prejuízos para o desenvolvimento físico e psíquico. Nós temos cada vez mais percebido que para muitas crianças é muito benéfico poder trabalhar no ambiente externo. O ambiente externo é riquíssimo, é multissensorial, tem muitos materiais, né? Tem grama, tem pauzinho, tem passarinho, tem árvore, tem barulhos, tem sol mudando de lugar, vento, e a gente tem visto muitas crianças se transformarem quando vão para o ambiente externo e para melhor, né? Umas agitadas ficam mais tranquilas, ficam serenas, outras que são tão desenergizadas ganham vivacidade, ganham alegria, passam muitos que não se concentram direito passam a conseguir se concentrar melhor, a comunicação melhora, tem experiências de autodescobertas. Só que é um ambiente que, assim, é uma novidade, a gente tem desafios aí a enfrentar, como, por exemplo, é um lugar em que a gente está visível. Então, às vezes, até os responsáveis estão vendo a gente trabalhar, mas vale a pena enfrentar esse desafio, gente. E uma dica é saber se a criança tem alergias, porque lá fora tem, por exemplo, formigas, pode acontecer uma picada, né? A natureza tem essas coisas, tá bom? Então, vamos falar agora desse primeiro encontro com o atendido, né? A gente precisa levar em conta que esse fato de ser o primeiro, ou seja, é um momento em que o atendido só nos tem como alguém que ele constituiu principalmente a partir da sua subjetividade.
É um momento em que nós estamos num lugar que o Winnicott chamou de objeto subjetivo. Terapeuta como objeto subjetivo. Por que objeto subjetivo? Objeto porque nós temos uma existência real objetiva, né? Vou falar muito brevemente. E subjetivo por quê? Porque nós estamos nesse momento constituídos pelo atendido principalmente a partir da subjetividade dele. Ele não nos conhece. E isso é precioso se a gente souber manejar bem. Se ele nos constituiu a partir da sua subjetividade, né? E se ele nos tiver como alguém que pode ajudá-lo, que pode compreendê-lo, que pode acolhê-lo, ele vai poder nos comunicar qual é a necessidade dele. E até a percepção, muitas vezes inconsciente, que ele tem do que ele precisa para ser ajudado. Então, nesse primeiro encontro, gente, nós deixamos muito o atendido estruturar o encontro, fazer o percurso, desenhar o percurso do encontro. A gente se deixa muito maleável, a gente se deixa colocar no lugar onde ele quer nos colocar, né? Ele precisa que a gente fique mais quieto, a gente fica mais quieto. A gente percebe que ele precisa que a gente ajude ele a falar, a gente ajuda ele a falar, né? Ele precisa que a gente fique mais perto, a gente fica mais perto. Ele precisa que a gente fique mais longe, a gente fica mais afastado, né? Então, a gente se deixa muito maleável, porque nesse primeiro encontro, gente, se a gente fizer uma boa leitura, se a gente fizer um bom manejo, a gente pode compreender qual é a demanda que esse atendido tem para nós, tá? A gente instaura o tempo todo, e aliás a gente trabalha no processo todo, não só com o atendido, com um caráter humanizado e humanizador, né? Ou seja, nós não somos distantes e frios e buscamos a neutralidade, a não ser que a gente perceba que essa é uma necessidade para o atendido naquele momento. E que, enfim, nós vivemos numa sociedade em que a desumanização das relações é um dos fatores mais enlouquecedores e que mais vem produzindo depressão, solidão, né? Então, quem é terapeuta precisa, a cada época que vive, entender quais são as características dessa época e também as características do seu atendido. E a gente não pode ter uma rigidez com relação ao modo de trabalhar. Num tempo em que as pessoas estão sofrendo tanto de solidão, né? Nós corremos o risco de estar aprofundando esse fator de produção de sofrimento e de enlouquecimento se a gente se coloca nessa distância e no que é sentido como frieza e não como cuidado, né? Da gente ficar mais distante. Bom, então, e quando a gente se coloca humanamente, a gente está produzindo humanidade no outro. Muito bem. A gente tem que estar, então, muito atento a qual é essa demanda. Um outro princípio que está colocado nesse primeiro momento, né? Mas isso não só no primeiro momento, o tempo todo, é que você se lembra que a gente trabalha na direção de constituir o outro sempre num lugar de sujeito potente, né?
Então, para isso, no trabalho, no atendimento e desde o primeiro momento, a gente procura estar atento a quais são as potências, a gente emoldurar essas potências, ou seja, a gente dá a possibilidade do outro perceber e se apropriar de suas potências, né? A gente trabalha sempre constituindo o outro a partir de uma relação de aposta nele, né? Em princípio, e de fortalecimento. É importante a gente perceber se está colocado o sentimento de esperança. E se não está, a gente trabalhar no sentido de que ele possa emergir. Porque a esperança, gente, é o motor. Onde não tem esperança, não tem investimento, não tem movimento. Tem adoecimento e morte, né? Então, a gente busca nesse encontro e no trabalho todo que o sentimento de esperança esteja posto. E, bom, faz parte desse primeiro encontro, né, a gente fazer o contrato com a criança. Se a gente está instaurando ele num lugar de desejo, ele precisa ver se ele topa fazer um contrato conosco, né? E aí, o que faz parte desse contrato, né? Então ele vem, né, uma vez por semana. O que a gente já falou do contrato com os pais, a gente coloca também para o atendido, né? Com relação a esse contrato, sempre a gente começa dando uma perguntada, né, primeiro, do que ele já sabe, né? Porque a gente já falou isso para os pais, de repente os pais já falaram tudo para ele também, para a gente poder deixar ele trazer mais livremente o que ele está pensando, o que ele às vezes está desejando até, inclusive, aliás, né? Então, o que ele sabe, o que ele imagina que ele veio fazer aqui, de por que ele está aqui, se ele acha que ele precisa, do que ele está necessitando, né? O que os pais dele disseram para ele que ele vinha fazer aqui? E aí a gente vai trabalhando ajustando com o que a gente tem a oferecer, né? Inclusive com esses parâmetros concretos. Horário, frequência, duração, né? A gente não pode, gente, quando a gente trabalha com queixas escolares, o mais comum é o atendido estar muito constrangido de tocar nesse assunto. Porque ter dificuldades na vida escolar é constrangedor, é humilhante, é motivo de vergonha, ou é muito doloroso. Muitas vezes a gente até se engana, né? Se a gente tem um olhar ingênuo, porque o atendido não tocou no assunto da queixa escolar. E fala, tá vendo? A demanda dele não é de trabalho com questões escolares. Ele não tem uma demanda nesse sentido. Não. Muitas vezes, isso pode acontecer, mas muitas vezes não é isso, gente. Muitas vezes o que está acontecendo é que a dor é tanta, porque a dor da queixa escolar, gente, pode ser de um nível assim, da loucura, da pessoa não poder tocar nisso, assim, de estar na ordem do impensável, né? E aí não dá para abordar. Então, e geralmente no primeiro dia eles estão com muita vergonha, estão muito constrangidos de tocar nesse assunto, né? Então a gente não passa por mais do que dizer assim, olha, seus pais ou seus responsáveis me disseram que queriam que você viesse aqui para te ajudar, porque eles estão preocupados com como você está na escola. Parou por aí. A gente precisa explicitar isso, porque a gente não pode, se a gente está querendo constituir, né, esses atendidos num lugar de sujeitos,
eles precisam saber, né, da nossa parte, por que que a gente está se propondo a atender. Porque eles sabem, né, que algo foi dito sobre eles. A gente não precisa entrar em detalhes, né? Mas eles precisam minimamente saber o que foi dito sobre eles, se a gente quer tratá-los como sujeitos, instaurá-los nesse lugar. Bom, aí o que a gente vê é que, à medida que a relação de confiança vai sendo cultivada, vai sendo possível entrar em outras questões, né? Sempre de maneira ética, né, gente? Se são coisas que os pais não autorizaram que a gente converse com a criança, a gente não vai conversar, né? A não ser que a gente conquiste essa autorização com os pais, né, de dizer alguma coisa que a gente acha, que a gente entende que seria importante para a criança saber, né? Para o atendido saber. E a nossa postura, então, como eu falei, ela tem que ser sempre adaptada ao que a gente percebe que estão sendo as necessidades do atendido, né? Mas à medida que, e aí não estou falando do primeiro encontro só, estou falando do processo todo, né? À medida que a gente vai fortalecendo o atendido, a gente vai podendo sair desse lugar, para usar uma palavra muito corrente, né? Idealizado, né? Porque a potência vai passando a estar nele. Então, a gente vai podendo não corresponder tanto ao que ele está precisando, porque ele já aguenta mais, né? Bom, já falamos de várias coisas que estão postas não só no primeiro encontro, mas ao longo de todo o processo, né? Então, vamos lá.